A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, graças a Deus. Queridos irmãos, vamos orar esta oração do meio-dia de hoje. Deus tem uma palavra de misericórdia, de amor para a sua vida nesta oração de hoje. Queridos irmãos, graças a Deus, o nome de Deus será glorificado nesta oração. Creia tão somente que Deus tem milagres, proezas e maravilhas para a sua vida. E vamos ler a palavra do Senhor que está escrito em Marcos 7,15, que diz: não há nada fora do homem que entrando nele possa contaminá-lo, mas o que sai do homem, isso é o que contamina. Louvado seja Deus, meus irmãos, graças a Deus. Queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus, ele traz, meus irmãos, para nós um evangelho, meus irmãos, de renúncia, um evangelho de paz, um evangelho de amor, um evangelho de sinceridade, um evangelho de fidelidade e assim vai. Mas porém, meus irmãos, nós falamos paz, amor, tranquilidade e vários outros atributos. Mas por que então que os discípulos sofreram tanto? Por que então que todas as pessoas que servem a Jesus fielmente têm que passar por tribulação? Têm que passar por lutas, por sofrimentos, por deteriorações, sofrem o preço. Às vezes Satanás se coloca como inimigo desta pessoa, porque esta pessoa tem o desejo no coração de fazer a vontade de Deus. Então por que essas pessoas sofrem? Meus irmãos, porque quando Jesus ele trouxe a mensagem do céu, a doutrina de Deus para o coração do homem, existia já na terra pessoas que se consideravam servos de Deus, pessoas entendidas da palavra, pessoas que conheciam as Escrituras. E essas pessoas eram pessoas de posturas sociais, pessoas que se apresentavam diante do público, pessoas que gostavam de aplausos, pessoas que gostavam de mostrar a aparência de suas vestes, pessoas que gostavam de mostrar a beleza das suas palavras, pessoas que gostavam de que quando os homens elogiavam, chamavam eles de mestre. Essas pessoas gostavam de ser chamadas de todo tipo de elogio, porque o coração delas estava ligado nisso. E começou, meus irmãos, a perseguição, porque esses que eram para ser irmãos entranháveis, irmãos espirituais, irmãos unidos até o fim, foram os irmãos que se levantaram contra os cristãos, foram os irmãos que produziram guerra contra o Senhor Jesus, foram os irmãos que entregaram Jesus para a morte, porque todos os dias esses irmãos acusavam Jesus, dizia que Jesus estava endemoniado, dizia que o que ele falava por Belzebu, dizia que o que ele fazia, quem era o chefe dele era Belzebu. Então, meus irmãos, esta palavra, ela está se comunicando conosco nos dias atuais. Estes homens faziam separação entre os homens e Deus, entre os homens e ele. Eles eram santos, os homens profanos. Eles eram os que andavam na santidade, na retidão, e os outros eram os que andavam na imundície e na podridão. Mas por quê? Porque eles não comiam comidas contaminadas, porque eles lavavam as mãos todas as vezes antes de comer, porque eles vestiam vestes diferentes das demais, porque eles jejuavam 3 vezes por dia, davam as esmolas e sempre se exaltavam por o que eles faziam. E nisso eles faziam divisão entre eles e a humanidade. Eles achavam que eles eram os que estavam salvos e a humanidade estava condenada. Por isso Deus envia o nosso Senhor Jesus a esta terra para trazer a doutrina dos céus, a verdadeira palavra de Deus. E aí Jesus, no livro de Mateus, capítulo 23,
começa a censurar esses homens, chama-os de condutores cegos, chama de insensatos, chama de hipócritas, chama eles de todos os tipos de atributos que são atribuídos a pessoas que cometem falhas, erros ignômicos. Jesus, ele cita em um versículo especificado, ele fala: fariseu cego, limpa primeiro o interior do prato e do copo, para que também o exterior fique limpo. Meus irmãos, o que Jesus ele quer dizer com isso? Muitas vezes as pessoas estão chegando nas casas de oração, as pessoas estão chegando com problema no lar, as pessoas estão chegando com problema no casamento, as pessoas estão chegando, meus irmãos, dentro das casas de oração, com depressão, com pensamento autossuicida, com a alma ferida e machucada. As pessoas não estão conseguindo aguentar e suportar as provações, porque, meus irmãos, como já foi falado, esta era é uma era que não consegue suportar a tribulação e a peleja, porque é uma era que está ligada à luxúria. É uma era que está ligada a tudo que eles querem, eles têm. É uma era que é fácil. E por esta era ser fácil, está sendo difícil para as pessoas andar no caminho de Jesus. Porque a facilidade dessas coisas, porque as coisas que estão vindo para elas com muita facilidade, podem comprar tudo o que quer na hora que quer, pode fazer tudo o que quer na hora que quer. Então esta é a perseguição que os cristãos nos últimos dias estão enfrentando. Eles estão sendo perseguidos pelo desejo do próprio coração. Porque hoje, meus irmãos, os países são livres para pregar o Evangelho. Em todos os lugares o Evangelho está sendo anunciado com liberdade. As pessoas têm liberdade de anunciar o Evangelho, mas a perseguição que os homens estão sofrendo é a perseguição do desejo do coração deles, que está voltado para aquilo que é material. E isso é o que está fazendo muitos se enfraquecer na fé. Então a necessidade da casa de oração é acolher as pessoas, ajudar as pessoas a vencer as guerras interiores, ajudar a pessoa a vencer a depressão, ajudar a pessoa a vencer os pensamentos suicidas, ajudar a pessoa a vencer os problemas nos lar, no casamento, com os filhos, problemas sentimentais, problemas emocionais, ajudar as pessoas primeiramente, se estiver desempregada, a arrumar uma porta de um bom emprego, de um salário compensador. O foco principal nosso é fazer com que a pessoa fortaleça-se interiormente, que o interior da pessoa fique fortalecido e assim o exterior dela será mudado. A pessoa automaticamente vai mudar, porque o espírito de vida é o que traz a prudência, a decência e o pudor para o coração do homem. Todos aqueles que vivem uma vida sem pudor, o Espírito de Deus, ele vai trazer o arrependimento, ele vai ensinar essa pessoa a ter pudor, ele vai gerar dentro do coração de cada pessoa vergonha da sua aparência, vergonha dessas coisas. Não é nós que vamos mudar, por isso nós temos que estar preocupados com a alma, com a vida que as pessoas estão vivendo, com as tribulações que elas vivem, porque todos os dias é problemas, é lutas, é guerras dentro do lar, é dificuldades, é diversas aflições. A pessoa sofre, às vezes apanha do marido, ou às vezes o marido apanha da esposa, ou às vezes é aquela guerra incessante dentro de casa, guerra no meio da família. É todo tipo de guerra que às vezes a pessoa já não consegue mais suportar. E quando ela chega na casa de oração, ela espera chegar e ouvir Jesus. Ela espera chegar e ouvir uma coisa que vai aliviar a alma dela. E ela chega e fala: você vai para o inferno. O inferno já está te esperando, porque você é isso, porque você é aquilo, porque você não presta, porque você não vale nada, meus irmãos. É necessário a gente mudar a nossa maneira de entender o Evangelho de Deus, porque o Espírito de Deus é o que traz transformação para o homem. E por isso, meus irmãos, nós não devemos julgar as pessoas,
pelo que elas comem, pelo que elas vestem, pelo que elas falam, ou pela maneira que elas agem. Porque Deus, Ele traz transformação. Deus pode nos envergonhar, meus irmãos, muito fácil. Em questão assim do estralar de dedo. Às vezes você olha para uma jovem na rua e você chama ela de prostituta. Às vezes nós olhamos, meus irmãos, e dizemos, não, aquilo ali não tem futuro, não. Aquilo ali vai virar prostituta. Eu já cansei de ouvir, meus irmãos. Eu já cansei de ouvir cristãos falarem isso. Já cansei de ouvir pessoas olhar e chamar de pombagíria. Lá, ó, é pombagíria. Meus irmãos, até esse negócio de ser, às vezes você vai pregar, ó, eu estou vendo um espírito de pombagíria na tua vida. A gente precisa amadurecer, meus irmãos. Quando a gente começa a ofender as pessoas com uma sinceridade arrogante nossa. Isso é uma arrogância uma sinceridade arrogante que vem para ferir as pessoas. Para que você vai ficar falando espírito de pombagíria? Já não basta só repreender? Você quer ficar humilhando as pessoas com isso? Meus irmãos, eu estou pregando esta palavra não para os irmãos simples e humildes. Eu estou pregando em defesa de vocês, meus irmãos simples e humildes, em defesa de outras pessoas que são flageladas por este grupo de pessoas que acham, meus irmãos, que a vida que eles levam é a vida de salvação. Tem que ver também o que está em oculto, no profundo e no escondido. Porque aquilo que faz diante dos homens são obras que eles vão te aprovar. Mas é aquilo que está no oculto, no profundo e no escondido. Chama hoje as pessoas de pombagíria. Mas o que você faz em oculto, no profundo e escondido? Hoje eu vim em defesa, meus irmãos, das almas do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus tem me dado visões, meus irmãos. O Senhor Jesus tem me dado revelações. Eu passo nas ruas e o Senhor, Ele fala, eu estou triste com a maioria dos meus pregadores. Eu falei, Senhor, por quê? Ele falou, porque os meus pregadores estão machucando as minhas almas. Eles estão chamando as minhas almas de demônios. Eles estão fazendo isso, isso e isso. E hoje, meus irmãos, eu trouxe esta palavra, porque o short curto que está na roupa, que está no corpo desta jovem, não vai levar ela para o inferno. O que vai levar a jovem para o inferno é o desejo de prostituição dentro do coração. O short curto ela pode pegar e tacar fogo e vestir uma saia longa. Meus irmãos, então quem faz a transformação no caráter, no pudor, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo da verdade que transforma o coração das pessoas, e Deus pode te envergonhar. Deus pode me envergonhar, Deus pode nos envergonhar. Quando a gente começa a acusar as pessoas pela aparência, quando nós olhamos para ela pelas aparências, Deus pode nos envergonhar, meus irmãos, para tratar com a gente, para tirar o senso de acusação, para tirar o senso, meus irmãos, para tirar aquele desejo de atacar as pessoas com a nossa língua, de ferir as pessoas, porque a gente olha, não, a pessoa está fora do padrão, a pessoa está desconcertada, a pessoa ali, não, aquilo ali vai para o inferno, e não, aquilo ali tem que se consertar porque ele não presta. Irmãos, Deus traz transformação e aprimoramento. A pessoa que é desprezada hoje, que nós descartamos, é a pessoa que Deus vai usar amanhã para colocar a gente lá em cima, para exaltar o nosso nome. Deus pode usar o simples, Deus pode usar o desprezado, aquela pessoa mesmo, que às vezes a gente desprezou. Não, isso aí é uma pessoa humilde. Por isso, meus irmãos, eu gosto de trabalhar com um público de pessoas humildes. Eu só vejo onde tem pessoas que não sabem ler nem escrever, ou pessoas que são simples e humildes, que eu bato o olho. Eu gosto mais de trabalhar com essas pessoas, que eu entendo que é por elas que Deus começará uma nova história na vida de muitas outras pessoas. Nós precisamos, meus irmãos, acordar, tirar as escamas. Eu estou pregando esta palavra aqui, não fazendo uma apologia para que as pessoas andem de qualquer maneira, mas eu estou fazendo aqui uma apologia para que a gente venha primeiro se preocupar com as pessoas
E essas demais coisas, o Espírito de Deus vai trazer arrependimento. Vamos preocupar em cuidar das pessoas. É muito sofrimento, é muita coisa. Olha o que está acontecendo, é muita morte. Tem muita gente morrendo. Tem muita gente sofrendo. Tem muita gente aí agonizando de dor no hospital, agonizando de dor dentro de uma cadeia, agonizando de dor dentro de algum lugar. A pessoa está sofrendo em algum momento, neste exato momento, tem gente sofrendo. Tem gente com corda no pescoço, com gilete no braço. Tem gente de todas as maneiras fazendo todo tipo de atrocidade e nós só estamos preocupados com aquilo que é o nosso bel prazer, com aquilo que está diante dos nossos olhos. Você consegue identificar um crente pelas vestes? Você só consegue identificar um crente se a veste dele for grande? Se ele não for vaidoso? Ah, então é um crente usado? E se essa pessoa for uma pessoa que ela só vive de aparência? E por detrás das câmeras, por detrás das coisas, ela pinta e borda. Eu estou fazendo aqui apologia para a pessoa não se santificar externamente de modo nenhum. Mas eu estou dizendo para a gente preocupar com os dois, corpo, alma e espírito, com os três, corpo, alma e espírito. É espírito, alma e corpo. Limpeza por completo. É necessário, meus irmãos, a gente mudar o nosso coração para depois o coração da humanidade ser mudado, meus irmãos. É necessário. O mundo, ele está caindo aos pedaços. Ele está se despedaçando. Pessoas morrendo. Pessoas aguentando a dor porque vê o seu ente querido partir. Pessoas que já estão sem rumo e sem direção porque a dor é tão grande que já não pensa mais. Mulheres, homens com gilete, cordas no pescoço, navalha. Todo tipo de pensamento maligno e perverso. E muitas vezes a gente só focado que a pessoa venha mudar a sua aparência. Enquanto muitos mudam a aparência e continuam com os pensamentos suicidas. Continua com a mente suicida. Todos os dias pensando em morrer. Todos os dias procurando uma maneira de tirar a vida. Às vezes já passa na rua, vê um caminhão, fala, vou jogar de baixo. Passa na rua, vê um viaduto, não, vou pular daqui de cima. Eu já não aguento mais, é tanto sofrimento, meus irmãos, é porque às vezes a gente foca tanto em algumas coisas, tanto no que não contamina o homem, e menos no que contamina. Jesus, ele disse bem claro nesta mensagem, não há nada fora do homem que entrando nele possa contaminá-lo, mas o que sai do homem, isso é o que contamina. Meus irmãos, as vestes não contaminam, a comida não contamina, nada que está do lado de fora contamina, porque pode ser arrancado, pode ser jogado fora. Mas o que sai da boca do homem, isso contamina. Isso sim contamina de forma profunda. O que eu estou falando e estou dizendo com certeza eu acabei de dizer e torno a repetir, as pessoas podem mudar a sua maneira de se vestir com pudor, com decência. As pessoas podem mudar a aparência delas. Mas quem é que pode tirar de dentro do coração os sentimentos da qual foi citado aqui? Quem é? Somente o Espírito Santo. Mas se nós aplicarmos a palavra para a pessoa, e as pessoas ouvindo as palavras, ela já começa a se sentir diferente. Ela já começa a se entregar para o Espírito começa a mudar. Então a necessidade de que o externo fique limpo é quando nós trabalhamos no exterior. No interior, na verdade. A gente trabalha no interior e o exterior também fica limpo, os dois ficam puros. Que o foco aqui não é só um, não é só o coração, é os dois. Jesus quer os dois, dentro e fora. Dentro e fora.
Então, meus irmãos, esta é a palavra. Jesus, ele requer completo. Jesus, ele não requer nada pelas metades, ele requer completo. Mas por isso vamos buscar uma maneira sempre mais excelente de pregar a mensagem verdadeira para as almas, sem ferir, sem machucar, sem arrogância, sem a sinceridade arrogante, que acha que tem que falar. Nem tudo tem que ser falado. Tudo tem que ter cautela. Uma palavra que você colocar na cabeça de uma pessoa, ninguém mais pode tirar. Ela vai ficar lembrando disso pro resto da vida. Ela vai ficar lembrando, porque eu conheço pessoas que lembram de palavras até hoje. Não esquece. Elas lembram, e isso é o motivo da frustração delas, da qual elas falam que nunca mais vai ser crente, por causa que elas escutaram essas palavras. Louvado seja Deus, meus irmãos. Outro dia nós teremos continuação desta palavra. Vamos orar que Deus possa garantir um milagre em vossas vidas pelo poder do nome de Jesus. Eterno Deus e Pai de maravilhas, neste momento de oração, meu Pai, nós oramos esta oração. Aqui, meu Pai, finalizamos a mensagem do Senhor, ó Pai querido, para que o Teu nome seja glorificado na terra, para que haja despertamento, Deus, no coração das pessoas, para que haja, meu Pai, despertamento, Deus querido, no coração das pessoas, para que haja, meu Pai, despertamento, Deus querido, na mente, na vida espiritual. Querido Deus e eterno Pai, que o Senhor venha falar, meu Pai, com esta pessoa. Pai, que o Senhor venha, meu Deus, trazer a solução, meu Pai, de todos os problemas. Pai, que o Senhor venha ajudar este homem e esta mulher a vencer, meu Pai. Senhor Jesus querido, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha transformar, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha preencher o vazio do coração, que o Senhor venha garantir, meu Pai, a poderosa libertação, que o Senhor venha garantir, meu Pai, a poderosa cura, que o Senhor venha garantir, meu Pai, o poderoso milagre na vida desta pessoa que ouve esta oração. Pai, que o Senhor não deixe que o inimigo venha conturbar a mente desta pessoa, Deus querido e Deus amado, Pai, mas que o Senhor venha fazer com que ela venha compreender completamente a vontade de Deus, que o Teu nome seja glorificado, meu Pai, através desta oração de hoje, que mentes possam ser, meu Pai, abertas para conhecer o caminho da santificação, o caminho da fé e da vida, o caminho da verdade. Deus poderoso, nós oramos esta oração com fé, certos, meu Pai, da vitória, certos, meu Pai, do milagre, confiando no Teu amor e na Tua graça, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Louvado e engrandecido seja Deus, e graças a Deus. Amém e amém. Receba a vitória no nome de Jesus.